E aí, gente, tudo bem? Semana 20 do primeiro ano do ensino médio, sobre o primeiro reinado, uma questão do Aprendendo Básico que te pede o seguinte: resuma os fatores que contribuíram para a crise política que culminou com a abdicação de Dom Pedro I. A abdicação é quando Dom Pedro I abre mão do trono brasileiro para dar ele ao seu filho, não é? Bom, o que levou a isso? A gente pode dividir em fatores internos e fatores externos. Internamente, quais eram os problemas de Dom Pedro I? Existia um grupo de brasileiros, por assim dizer, que não aceitavam as imposições do imperador. Não fazia muito sentido para eles o Brasil ser independente de Portugal e continuar sendo controlado por um português, por uma elite portuguesa. Então, o primeiro ponto que você pode colocar na sua resposta é a presença de um grupo de brasileiros que não aceitavam muito a influência, o poder, a autoridade do imperador. Falando em autoridade, você pode relacionar a extrema violência e autoritarismo de Dom Pedro I com qualquer movimento social contrário a ele ou qualquer ideia política contrária a ele. Você pode lembrar do caso do jornalista, do Líbero Badaró, que era um inimigo ferrenho de Dom Pedro I, e o fim trágico que ele teve. Muitas pessoas relacionavam a morte do Líbero Badaró a Dom Pedro I. Ninguém pode falar nada a respeito disso, né? Bom, e também você pode falar sobre a imagem de Dom Pedro I, que não era muito, digamos assim, respeitosa aqui no Brasil. Ele agia com uma certa soberba com as outras pessoas, ele não respeitava membros da sociedade e, pior de tudo, aquela história de ter uma amante, aquela história de ter vários filhos, aquela história de desrespeitar a imperatriz. A crise que nós tivemos quando a imperatriz Leopoldina morreu, até o casamento com Dona Amélia. Então, Dom Pedro I não era lá um exemplo de líder político para o Brasil. Externamente, essa imagem de líder político não muito interessante também tinha lá fora. Os Habsburgo, da família da primeira imperatriz, não concordavam mais em apoiar Dom Pedro I aqui no Brasil. Os portugueses também não tinham uma relação muito boa com ele, tanto que nós temos dois motivos externos muito importantes para a abdicação de Dom Pedro I. O primeiro deles é a Guerra da Cisplatina, a independência do Uruguai. Durou mais ou menos de 1825 a 28, a região era nossa, era brasileira, Dom João VI tomou essa região, Dom Pedro I perde a guerra, perde a região da Cisplatina, não é muito bom para a imagem dele. Um segundo item externo, e esse importantíssimo, é a briga pelo trono português, que você pode achar em alguns livros como Guerra Civil Portuguesa ou Guerra dos Dois Irmãos. Quando Dom João VI, rei de Portugal, morreu, Dom Pedro I do Brasil seria o herdeiro ao trono. Temos alguns empecilhos que não permitem isso, e nós temos uma guerra entre o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, e o próprio Dom Pedro pelo trono português. Na verdade, Dom Pedro abdicou o trono português em favor da sua filha, Maria da Glória, que era novinha, casou ela com o irmão, uma coisa maluca, mas para a época compreensível, e acaba que o irmão, Dom Miguel, dá um golpe em Dom Pedro I. Nós temos então a Guerra Civil Portuguesa, a disputa pelo trono português. Isso não pegou bem para Dom Pedro aqui no Brasil. Muita gente olhava e pensava, mas por que o rei do Brasil se importa agora com o trono português? Isso também pesou bastante para a decisão da abdicação dele aqui no Brasil, tudo bem? Então, os principais itens da resposta esperada estão aí na tela. Até a próxima. É isso aí, valeu!